Daí, cara, puxa vida, peço desculpas mesmo. Então, vamos tentar aproveitar o máximo possível. Não, eu não tenho tempo para parar, não. Eu não tenho. Obrigado, Pedro. Eu não tenho tempo para parar, não. A gente pode continuar. Eu sei que vocês têm alguns têm compromisso e eu peço desculpa, mas para compensar esse tempo, que foram quase 20 minutos, qualquer pessoa, meu telefone é 999 009 426. Me manda um recado pelo WhatsApp e a gente senta aqui e conversa, qualquer um, tá beleza? Estamos combinando assim para podermos estender hoje sem problema nenhum também. E também, se você. Essa aula vai estar gravada, então se você não anotou o telefone vai estar gravado. E aí você pode marcar comigo e a gente marca qualquer hora. A hora que você quiser, a gente conversa. Qualquer hora mesmo. De dia, de tarde, de noite, qualquer hora. Só não se eu tiver um outro compromisso com o CREA ou qualquer outra coisa assim, mas a gente negocia a hora. Dito isso, peraí, deixa eu ver. Ah, é mesmo, desculpe. Cara, essas tecnologias, né, bicho? Eu não sei. Eu não sei, não. Eu tô tendo que aprender um monte de software. Eu era um cara considerado muito fera em computador, sabia? E agora eu sou um zero à esquerda. Eu tenho que pedir ajuda aos universitários o tempo todo. Dito isso, resolvido isso, eu botei no chat ali, na mensagem ali, o meu telefone. Vamos fingir que a aula está começando agora e que a gente vai aproveitar o máximo possível esse tempo que a gente está. Eu quero saber como é que tá como é que vocês estão lendo, porque tem aquelas mensagens, não, aqueles slides lá no material de aula, tem aqueles slides, a sequência de slides dos assuntos que a gente trata. Aí depois tem as videoaulas, aí as videoaulas disponíveis são daquelas que a gente já tratou, tá certo? E aí, depois das videoaulas, além das videoaulas, tem aquele material bibliográfico que foi selecionado a dedo daquilo que tem disponível para poder ser disponibilizado gratuitamente. Tem um material bom lá que é para você guardar. E, além disso, tem essas nossas conversas de quarta-feira, essa nossa conversa de esclarecimento de dúvida, essas coisas assim. Que é a parte que eu mais gosto mesmo. Que é quando a ideia é a gente conversar de profissional para profissional. Vocês são quase profissionais, ainda não são. Mas já está. Vai ter que ter uma zebra muito grande para vocês não pegarem um canudo. O cara vai ter que realmente conseguir não pegar o canudo. Você já está com. A inércia vai fazer você continuar e você vai conquistar. Daí, a ideia é essa. Uma vez posta a teoria, e eu já falei isso antes, lá atrás. Puxa vida, é uma sensação que a gente tem quando está no ciclo profissional, que a gente fica pensando, pô, isso aí eu já era por saber. Pô, isso aí é só uma aplicação da teoria lá atrás. Isso aí, claro. Por que que ele está me dizendo isso? É uma coisa assim, né? Então, é esse tipo de conversa que eu queria que permeasse essas nossas quartas-feiras. Tá beleza? Em falar nisso, aquele telefone que eu disponibilizei, se vocês puderem, então, vamos juntar um grupo, para eu não ter que atender um monte de gente em hora separada, é melhor quando tem um grupo já de afins, pessoas que já se dão melhor para discutir determinados pontos, não é? E é isso. E também, claro, esclarecer dúvidas, discutir e esclarecer dúvidas, né, sobre a teoria. Questionar, inclusive. Questionar. Tem coisas que a gente, como vocês devem ter visto, né, devem ter visto. Agora eu vou pegar quem não está assistindo, quem não está estudando. Você viu ali na depreciação, que é um exemplo bem claro. A diferença entre a teoria e a prática, a diferença entre a vida como ela é e a vida acadêmica,
Ali, eu acho que é um exemplo bem depreciação, não. É manutenção de uma máquina, de um equipamento, né, de uma máquina, de um equipamento, o gasto de manutenção, que lá nos slides lá tá falando 60% da depreciação. E aí todo mundo usa 60% da depreciação. E o outro exemplo é o custo de administração. O custo de administração é mais interessante ainda. Todos os dois são interessantes. Mas no caso da depreciação, todo mundo usa 60%. Você pode ver trabalhos de acadêmicos, seja pesquisador, professor, que publica trabalho sobre estudante de pós, que publica trabalho de estudo de máquina florestal, de equipamento e tal, e aí usa 60% da depreciação. É aquele copia e cola. Mas quem que pode dizer se 60% é adequado ou não? Eu tenho um trabalho que eu não disponibilizei porque eu esqueci, mas também porque eu tenho muito trabalho, aí não vai dar. Mas eu cito esse, que ele é bem, vamos dizer, significativo, de um cabra que fez um estudo de uma serraria. Eu não sei agora se foi em Belém ou em Paragominas. E ele viu que a academia, olha só, ele questionando a academia. Ele falou assim, ó, tem gente que usa o custo da administração, né? Você calcula o custo fixo, o custo variável e o custo da administração. Vamos dizer que você queira publicar um trabalho. Tanto faz. Tem gente que usa uma coisa, tem usa outra, tem usa outra. Vamos dizer que você queira passar numa prova de concurso. Aí você tem que ver qual que é a bibliografia que aquele concurso tá. Aí você passa na prova. Vamos dizer que você quer passar numa prova, sei lá, sei lá do que, de emprego. Aí você está arriscado perder. Está arriscado perder. Por quê? Porque você tem que perceber a diferença entre ser um bom aluno, uma boa aluna, uma aluna aplicada e ser um bom profissional. O trabalho daquele cara que estudou a serraria lá em Paragominas, agora não me lembro mais qual. Se me cobrarem, eu acho ele agora. Agora não, eu vou demorar para achar, mas eu acho ele hoje. E ele viu que, peraí, vocês têm que entrar num acordo. Ele estava sendo responsável para. Eu, um recém-formado, relativamente recém, não era recém-formado. Mas aí ele estava trabalhando numa serraria e ele queria saber o custo operacional dela e queria mais. Ele queria avaliar a viabilidade econômica dela. Você tem um monte de instrumentos, né, de ferramentinhas, né, para você, formulazinhas, para você, ou índices, para você avaliar a viabilidade econômica. Eles são mais interessantes para comparar um com o outro. Porque você está fazendo projeções e você não tem uma bola de cristal, como eu já falei. Antigamente, há 15 anos atrás, o cara, se ele entrasse naquela que muita gente falava isso, embora outras pessoas, desde aquela época, falavam que isso é furado, que isso é furado, ele teria cortado um jatobá para favorecer o mogno. Por quê? Porque o jatobá, o caboclo, ele sabe um monte de madeira que é boa pra caramba. Mas nem sempre ela tem publicação acerca dela. Ele sabe para que ela serve. Às vezes não é nem para madeira, é para medicinal, seja o que for. Tirar um óleo que passa bom no ouvido, sei lá. Aí daí, o caboclo ele usa um monte de madeira, né? E o jatobá ele sabia, tipo o angelim vermelho também. Se você fizer inventário no Acre, no norte de Rondônia, mas ele é a mesma espécie, mas no norte de Rondônia ela dá mais grossa assim e reta. Classe qualidade 1, vamos dizer naquela classe qualidade 1, 2, 3. E aí, no Acre não. No Acre ela dá sempre tortuosa e ela sempre é uma árvore meio fina, não cresce muito. E aí, cara, a indústria não dispensa ela direto.
Sabe como? Mas é uma excelente madeira. O caboclo sabe que ela é uma excelente madeira. Então, se você for estiver trabalhando num manejo comunitário, lá no Acre, por exemplo, é a primeira madeira que você vai escolher. Por quê? Se você olhar lá os inventários florestais, e tem aquelas coisas que não tem nada a ver para nossa prática, que é IVI. IVI não tem nada a ver, não tem, IVI é muito bom para clima temperado, para poucas espécies. Quando você tem centenas de espécies, não faz o menor sentido. É um monte de folha com um monte de número que não ajuda. Inclusive o Valdinei Queiroz sugeriu não o IVI como uma soma dos valores relativos da abundância, frequência e dominância. Eu usaria o que o Valdinei sugeriu. Valdinei, eu já te falei, eu já botei o livro dele lá de inventário florestal. É o maior estatístico florestal da Amazônia. E ele sugeriu o normatizado. Por quê? A diferença o que é a abundância relativa? A abundância relativa, você tem a abundância, tem tantos indivíduos por hectare. Mas qual é a abundância relativa? É a abundância daquele indivíduo, daquela espécie, desculpe, daquela espécie dividido pelo somatório das abundâncias, tem a abundância relativa. Beleza, então a espécie que tem a maior abundância relativa, então ela é mais interessante para você tomar uma decisão naquela floresta lá que você está avaliando. Tá, beleza. E a dominância? Ela pode ser muito abundante, mas ela ser só fininha, ou bem fina. Tipo o que eu estava falando de ali vermelho, 40 centímetros e tal, quando você pode ter árvore com diâmetro muito mais grosso. Então, de repente, ainda mais se ela tiver aí tá, aí você vai querer saber da dominância. Quais seriam as aves que dominam o ambiente? Essa dominância, teoricamente, seria que domina aquela que projeta a copa. Opa, aqui sou eu que domino. Aqui eu já cheguei lá nas emergentes, as dominantes, codominantes, emergentes. Aí seria você medir a projeção da copa e quais são as espécies mais dominantes. Também é uma variável importante para a classificação da espécie na tomada de decisão de manejo. Estou falando de floresta natural. Vou chegar lá ainda depois. Aí depois também tem a frequência. O que é a frequência? A frequência absoluta é a quantidade de unidades de amostra, isso no inventário pré-amostral, isso é aplicado em inventário pré-amostral, né? A diferença, não, a relação entre as unidades de amostra onde a espécie ocorre sobre o número total de unidades de amostra. O que acontecer? E tem um monte de discussão sobre isso, porque hoje em dia a gente usa conglomerado por conglomerado, 3 níveis de conglomerado, né? E aí, então a gente de fato concentra as nossas unidades. Senão ficaria muito caro se fazer um inventário por amostragem, ainda mais considerando benefício-custo de uma floresta nacional 800, 900, às vezes isso aí, 600 mil hectares, 900 mil hectares. Imagina você distribuir sistematicamente unidades de amostra. Cuida desse inventário e se você botar na relação benefício-custo, nem pensar. Pensando na relação benefício-custo, né? E você ter uma resposta, aí as pessoas concentram. Tem uma técnica para fazer isso, mas concentra as unidades para diminuir o tempo de deslocamento das equipes e obter uma relação benefício-custo melhor, tá certo? Mas então não dá mais para aplicar direito frequência, mas ainda se usa. Finge que não viu, finge que não viu, usa o conglomerado, mas finge que não. Tá, a cara tá pedindo. Aí usa lá abundância absoluta e relativa. Aí depois a dominância absoluta e relativa. Qual é a dominância? Então, como eu não posso medir a copa, eu teria erro amostral absurdo. Eu tenho muito erro não amostral. Eu tenho um erro não amostral muito menor se eu meço só o diâmetro da árvore. E como o diâmetro da árvore tem a ver com o diâmetro da copa, então, pelo diâmetro da árvore, por isso que a gente usa área basal, eu posso saber a dominância. E a frequência, eu finjo que não vi o conglomerado, e aí finjo que as unidades de amostra estão separadas, estão espalhadas regularmente na área, não é? E aí eu acredito um pouco mais no índice. Então, uma espécie que tem uma frequência muito alta quer dizer que ela está distribuída na área inteira, tá certo? Está bem melhor distribuída que uma outra, que tem uma frequência bem baixa. Mas qual que é? Essa espécie tem alto valor, mas tem uma frequência baixa. Por exemplo, se você fizer um inventário no meio do tabocal, você vai ver que a taboca é muito ruim de entrar, é ruim mesmo,
Você tem que sentar e esperar o peão cavar, o peão não, os peões, cavar um túnel para você poder entrar. Não dá para você entrar assim, não dá. Demora para abrir. Onde a taboca é dominante mesmo. Aí daí, mas é lá que tá o mogno. Engraçado, né? É lá que tá o mogno. O mogno gosta daquele ambiente ali por algum motivo. Aí daí lá tem mais, em geral, tem mais mogno do que fora. Então você quer ir lá porque você quer o mogno. Antigamente, né? Você queria lá e queria pegar o mogno lá. Então, voltando, fechando agora a primeira. Quando cortava o jatobá e quem defendia aquela coisa de favorecer as espécies comerciais em detrimento das espécies não comerciais, era questionado por dois motivos. Primeiro, você não tem uma bola de cristal. Você não vai saber o que vai acontecer daqui a 30 anos. Você não sabe. 20 anos, 30 anos. Você não sabe. Então, se alguém que há 15 anos atrás, 20, cortasse um jatobá para favorecer o mogno, agora está no sal. Isso eu já falei até antes. Então, essa coisa não é. Então, o manejo. Eu usando abundância relativa, mais dominância relativa, mais frequência relativa, eu tenho o IVI. Esse é o classicão. E aí eu uso o IVI para graduar, classificar as espécies para minha tomada de decisão de manejo. Balela completa e absoluta. Fora aquele problema lá da frequência que eu falei, tem uma outra coisa também, são duas coisas grandes. Uma que isso serve quando você tem pouca espécie. Se você já viu um inventário por amostragem, por exemplo, considerando o diâmetro DAP maior ou igual a 20 centímetros, na região, no norte, na Amazônia, em floresta natural, na Mata Atlântica, eu nunca fiz um inventário. Ah, já fiz sim, mas não importa, não conta. Um inventário grande, de área grande. Aí um inventário grande, você vai ver que a lista de espécies pode chegar a 600, dependendo da área que você está inventariando, da quantidade de unidade de amostra que colocar. A curva especiária nunca sossega. Então pode chegar a 600. Imagina, mas não precisa 600, não. Vamos lá, 300 espécies. 300 espécies. Vamos dizer que você bote 40 linhas. Acho que dá umas 35 linhas, né? Numa folha de papel A4. 300 espécies. Bom, quantas folhas de papel vai ter de lista de espécies? Você, a partir da segunda, você não está nem olhando. Tudo bem, mas você tem que constar, está constando lá a lista de espécies. Mas isso não é o interessante. O interessante é que se você for ver as primeiras espécies, aquelas que têm a maior abundância, aquela que tem a maior frequência. Ah, me cobre isso daí, que isso é interessante. Me cobre isso aí, Eduardo, me cobre isso aí sobre a identificação. Aí, as primeiras espécies, aquelas que têm mais abundância, ou mais frequência, ou mais dominância, por exemplo, o angelim vermelho que eu estava falando, ele tem uma dominância baixíssima, mas tem uma abundância lá em cima. Em geral, ele é uma espécie, no sudoeste do Amazonas, no leste no oeste do Acre, no noroeste de Rondônia. Ali o angelim vermelho, quase todo o inventário que você fizer vai estar lá o angelim vermelho. E forte. Aí tá, aí para você não entender para uma ou para outra, você vai lá no IVI, aí você vai ter lá daquelas 4, 5, 6 folhas de papel com nome de espécie. As primeiras 4, 5, 6, 7, 8, 9 espécies, aí varia de inventário para inventário, não importa, tem algum valor alto. Alto, mais ou menos alto. O resto despenca. O resto, tanto é que a gente fala uma espécie que tem 3 indivíduos por hectare, já é uma espécie super abundante, imagina. Imagina. Então, aqueles números que estão ali, daquele IVI, não fazem o menor sentido. Eles não vão te... ou você vai... Não, mas eu vou fazer o manejo só dessas 5, 6 que estão em primeiro lugar da fila. Pô, você vai modificar completamente sua floresta e você não sabe o suficiente para fazer isso. Você está brincando. Você não sabe, você não pode. Você não pode. Não. Você corre muito risco de ter degradação de solo, degradação genética, até extinção mesmo da espécie. De repente, ela precisa de um dispersor, de um polinizador, que precisa de uma outra espécie para concluir o ciclo de vida dela, né? Aí daí, então é arriscado você fazer isso. Tanto é que a gente limita o corte de cipó
Só, não, aí não estou falando nem de outras espécies arbóreas, não. Corte de cipó apenas as espécies, aos indivíduos, as espécies, não, desculpa, aos indivíduos que serão abatidos. A tamanha importância do cipó em biomassa aérea. Não dá para, não, vamos cortar todo o cipó. Não, não dá, não. Então, como você não usa aquele IVI para nada, que adianta? Se você for olhar lá, 0,013, 0,001, 0, se você botar 4 decimais de IVI, olha, experimenta, pega uma lá e olha, você vai ver, pô, não ajuda em nada a tomada de decisão. Se não ajuda em nada a tomar decisão, para que diabo eu uso isso? Porque todo mundo usa. Todo mundo usa. Aí o cara que vai fazer o termo de referência, provavelmente, quem faz termo de referência já é a pessoa mais nova, conseguiu um emprego, tá lá no órgão público de repente, tem que encomendar, faz um termo, você é engenheiro florestal, faz um termo de referência para fazer o inventário da floresta, da área tal, que a gente está pensando em criar uma floresta nacional, um parque nacional, alguma coisa assim, ou então vai querer passar uma linha de transmissão, vai querer passar uma linha de transmissão, sei lá o que for. Alguém te encomenda, faz o tempo. Aí a pessoa, ela sempre ouviu falar em IVI, ela vai e bota o IVI lá. Se fosse numa tundra, se fosse numa floresta da Rússia, se fosse numa floresta onde nasceu, né? Numa floresta da Europa, né? Onde nasceu esses índices, não é? Faz sentido. Porque o número de espécies é relativamente, ele é estupidamente menor do que o nosso, tá certo? E existe uma variação de uma área para outra, claro. Então faz sentido você ver quais são as espécies mais dominantes, quais são as espécies mais frequentes, para te orientar no que você vai fazer. Sabe como? Ninguém toma nenhuma decisão no manejo da Amazônia baseado em IVI. Na realidade, a legislação é tão restritiva que você pega absolutamente tudo que você consegue. E mesmo assim, você deixa um monte de espécie boa para trás, porque não atinge aqueles limites mínimos. E você, um monte de indivíduo para trás, porque não atinge o padrão mínimo. E aí você acaba explorando de 3, 4, 5 indivíduos por hectare. É isso aí. A decisão de manejo não é. A decisão de manejo é o comércio. O que você consegue vender? E aí, o que você vai conseguir vender? Depende do seu background, do seu contato. Porque se você encontrar, se você achar nicho de mercado, você vai poder vender exportar costaneira para o Japão. Se você achar nicho de mercado. E vai ganhar muita grana vendendo costaneira, aparelhada dos três lados, só um lado natural. Para o japonês botar no meio da sala dele lá. Se você achar o nicho de mercado. Então, se você tem essa coisa, então, você achar, você tem informação. A gente tem muito mais informação do que merece. Por quê? Porque a informação está no livro. O cara acaba perguntando o outro. O cara é novo, ainda nem esquentou ainda a máquina. E aí pergunta para o outro o que dá para comercializar aqui. Aí ele vai dizer. Mas isso, em geral, dentro da cabeça dele. Ele não faz uma revisão, ele não tem acesso à informação do que a academia publica a respeito de uso e aplicação. E aí que entra uma outra coisa. Você pode ter acesso a mercado local, regional, internacional, nicho de mercado? Pode, para vender determinadas coisas bem específicas. Mas você também pode agregar valor. Se você agregar valor, então amplia muito a quantidade de espécies que você pode aproveitar na sua floresta. Tá certo? Então vai depender disso aí. Então, mas é isso que decide em última análise, é o poder de fogo. É o tamanho da cabeça do profissional e o poder de fogo dele. Quais são as máquinas que ele sabe operar. E aí, de novo, eu não estou falando de skidder. Não estou, nem de motosserra. E aí que ele tem acesso, não é? Aí é desse mundo moderno, que cada vez mais é impressionante. A quantidade de informação produzida. Bom, aí daí, então, isso que vai depender. E se ele tem bala na agulha, né? Recentemente, um engenheiro florestal muito esperto, bem mais novo que eu, estava negociando com um banco, com um banco alemão, cara. Antigamente chamava KfW, mas mudou. O Banco de Desenvolvimento Alemão. Tava, dinheiro para investir numa concessão florestal. Ele queria pegar uma área
de floresta nacional, porque o grande lance é esse, nacional ou estadual. O grande lance é porque você não precisa imobilizar capital na aquisição de terra. E o outro lance é que o governo federal tem que se responsabilizar por manter a integridade da propriedade, porque a propriedade é dele, não é sua. Então, além de você se livra de dois problemas numa tacada só. Um, você não precisa imobilizar dinheiro em capital, né? Segundo, já tem todo o ciclo de corte garantido para o começo. E segundo, você se invadir, o problema é do governo federal, não é seu não. Cabe até indenização, o governo federal tem que se mexer. Ou o governo estadual. Então é muito legal. Então tá, ele viu isso. E se você vê as empresas, que estão poucos em relação ao tamanho da região, que usam a engenharia florestal, mas aquela engenharia florestal de pica-pau, sabe como? De pica-pau, madeira, 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 e fazendo certo, já se dá muito bem, tanto é que cresce, 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 se não for invadido, se não tiver nenhum problema, cresce. Imagina você, se você começar a ter um olhar um pouco mais amplo, pensar, já se falou, olhar a floresta além das árvores. Mesmo as árvores. Porque na árvore não é só madeira, não. A árvore tem semente, tem propago, tem plântula, né? Planta e planta jovem. Tem no trabalho, no laboratório de planejamento florestal, já saiu um monte de monografia desse tipo de coisa. Exploração, várias pessoas fizeram bons trabalhos disso, né? Exploração de outros recursos, uma vez que a área está sob manejo, por que não explorar outros recursos? Já tem estrada picada, SIG, já tem tudo ali, pátio. Porra, cara, já tem. Pô, por que eu não vou explorar outros recursos? Só se eu for muito. Mas mesmo as pessoas que só exploram madeira ganham muito dinheiro. Imagina se o cara começar a terceirizar, o cara for um cara esperto. Imagina isso. Aí depois vai ser só maluco, o cara vai tocar fogo na floresta. Porque ele vai querer ganhar dinheiro. E todo mundo, quem que não vai querer? Né? Um dia conquistando até fauna mesmo. Bom, então, na vida como ela é isso. Aí então a gente deixa para trás várias coisas. A vida como ela quando eu falo isso, não tem nada a ver com o nosso ego, que vocês vão encontrar profissionalmente. Você já conhece, você conhece o meio que você está. Você vai conhecer, você vai ter seus colegas, vão te acompanhar para sempre. Você percebe a pessoa que é dedicada, a pessoa que é ir um passo além. Pô, não, aqui só isso mesmo já tá valendo. Ainda mais se for servidor público. Ah, não, aqui já tá valendo. Não, isso aqui já tá bom. Isso aí mesmo. Isso aí, pô. Continua aí, tá valendo. Aí fica sempre naquela mesmice, ninguém dá sabe como? E aí tá, bora fazer o tempo de referência, exigindo que ele apresente IVI e aquela tabela também, quando eu vejo no termo que é para você trabalhar, você tem que fazer proposta. Aí para você fazer a tabela, usos reais e potenciais das espécies. Pô, aquilo ali, cara, podia botar num campo de futebol. Porque o cara chuta só aquilo e pega com qualquer coisa, mais ou menos. Ele fez um pente fino, não fez porque não tem nem acesso. Nem que ele queira. Eu duvido que tenha algum indivíduo aqui. Não, a você não conta. Mas um indivíduo, alguém que tenha mais livros sobre uso e aplicação de madeira, porque eu faço isso o tempo todo. Não só de madeira, de outros produtos da floresta. E eu junto. Aí daí. E como é que eu vou fazer isso? Se eu não tivesse informatizado. Tá certo? Mas vamos lá. Então, aquelas tabelas do IVI, aquela tabela de U das espécies, ninguém gosta muito do PRAD, aquelas espécies que são potenciais para recuperação de área degradada. O cara gosta. Aí o cara faz aquela firula, aqueles gráficos, né? Pô, eita. A vida como ela não é isso que eu tô falando, não é do nosso cego que faz a mermice, que dá aquela enrolada, não é isso não. A vida como ela eu tô falando é quando na hora que você é responsável mesmo. E alguém te pergunta, essa floresta aí, quanto é que dá? E aí você tem que saber de amostragem, tem que saber de erro não amostral, tem que saber de erro amostral, tem que ter um erro amostral pequeno e tem que assinar embaixo. É difícil? Não é mole. Só tem que fazer. Tem que fazer direito. Tem que fazer direito.
Aí fazer a amostragem para poder dizer, ó, o que dá para fazer, né? Ninguém faz mais inventário para amostragem, não é para fazer. A não ser que seja, por exemplo, no caso de uma floresta nacional, mas eu daria alternativas. Mas é uma floresta a ser concedida, né? Ou você numa floresta você vai comprar, mas eu não faria inventário para amostragem de qualquer jeito, não faria. A vida como ela é. Eu posso gastar a minha energia melhor. E aí, um determinado profissional, não sei nem de qual era a origem dele, em qual universidade ele tinha se formado, provavelmente na UFRA, olhando a realidade na vida como ela é, foi perguntado a ele, se questionou se aquela serraria era viável ou não. Aí é que o bicho pegou. Por quê? Porque se ele considera, ele vai considerar como custo de administração da serraria 5%, 10% ou 15%. E ele falou, quando ele considerava 5, era viável. Quando ele considerava 15, não era. E afinal de contas, é 5 ou 10 ou 15? É 7? É 7,5? É 8? Quanto é? A da vida como ela é, a gente não usa 60% do custo da depreciação para ter o custo de manutenção. O que a gente usa? Hum? Formular, o processamento, a informação em tempo real do monitoramento. Porque duas máquinas do mesmo modelo, trabalhando em topografia diferente, tem custo de manutenção diferente. Duas máquinas com o Professor, mesmo modelo, trabalhando na mesma topografia, com operadores diferentes, pode ter custo de manutenção diferente. Então, o que vai me dar informação para eu poder usar é a informação em tempo real. Daí aquele monte de índice que eu só posso ter se eu tiver informatizado. Da mesma coisa, na tomada de decisão, se vale a pena ou se não vale, se eu compro ou se não compro, se vende ou se não, eu tenho que saber se é 5, se é 10 ou se é 15%. Não é 5, nem 10, nem 15. Pode ser 8,5, pode ser 15,5, pode ser 20. Pode saber lá, depende da empresa. Qual que é a relação? A relação é o capital fixo dela, que produz dinheiro, e o custo da administração. Todo mundo que não está ligado diretamente à produção de dinheiro está ligado à administração. Está ligado a um custo que não produz dinheiro. Tá arriscado, claro que todo mundo é importante. A mulher que faz o cafezinho, que serve o cafezinho pro cliente, o cara que recebe o cliente, o cara que faz a proposta, que fica lá no computador, na máquina fazendo a proposta. Sabe como? O cara que vasculha a internet, que tem de trabalho que pode arrumar. Né? Todo mundo, mas esse pessoal não produz dinheiro. Ele produz possibilidade do pessoal do capital fixo produzir dinheiro. E aí, lá na teoria, lá nos slides, eu sugiro duas formas, acho que duas ou três formas de você calcular. Mas aí você tem que ter o custo da administração da empresa que você está avaliando, para você ter um valor real. A vida como ela é. Então aquelas coisas lá não dá certo. Não dá certo. Não, da minha forma, não dá certo, você queria fazer. Bom, aí não, só queria completar só um instantinho só, antes de voltar ali. Ah, tá. Só porque eu esqueci, só uma ponta solta. O Valdinei Queiroz, ele sugeriu, quando ele via assim, pô, você está olhando um número aí. Esse número do IVI, o índice de valor de importância, ele não te diz nada. 0,013, o que é 0,013? Só se você vê todos. Aí você vê, ela está em 89º lugar. E aí? E aí? Aí, o que ele sugeriu? Em vez de você usar os valores relativos, você usar os valores normatizados. Presta atenção. E qual que seria o valor normatizado? Eu tenho abundância relativa. Eu tenho abundância absoluta. Qual é a abundância absoluta? Número de indivíduos por hectare. Beleza? E qual é a abundância relativa? O número de indivíduos por hectare da espécie pelo número total de indivíduos. Ferrou. Vai ser pequeno. Aí, qual que é a abundância normatizada? A abundância normatizada é a abundância absoluta dividido pela abundância da espécie mais abundante. Então, que seja lá a espécie mais abundante, tem 3 indivíduos por hectare. Então, essa espécie aqui, essa vai ter 100% de abundância normatizada. Uma outra que tem um indivíduo por hectare vai ter 33%
de abundância normatizada. Ou seja, no relativo, você olhando o número solto, ele não te diz nada. Você tem que olhar a lista toda para saber em que lugar ele está no ranking. E o normatizado não. O normatizado você usando ele isolado, você já sabe onde é que ela está, né? Onde é que ela está. Já tem uma informação mais pronta de olhar. E mais ainda, ele sugeriu, eu não sei se ele sugeriu ou se eu acabei usando, que eu já usava, mas eu acho que ele sugeriu sim, em vez de usar a soma, usar a média. Então, o IVI, aí que eu uso IVI modificado, quando eu tenho que usar IVI modificado, aí eu uso a média da abundância normatizada, da dominância normatizada e da frequência normatizada. Mas peraí, professor, quer dizer que você está dizendo que inventário para mostrar não serve para nada? Eu falei, opa, calma lá. A vida como ela é. Duas coisas, onde ela é importante. Primeiro, Floresta Nacional, Floresta DAO. O cara vai botar sob concessão. Que beleza. Aí você pode montar uma empresa. Já falei isso para concorrer. O que você precisa de fazer em inventário? Você não precisa de quase nada de capital. Quase nada. Aí você vai. E muita coisa você aluga também, né? Aí você vai entrar numa concorrência e fazer. Porque o órgão que vai conceder a floresta, vai botar ele em licitação, tem que dizer qual é a floresta. Interpretação de imagem, terreno, e aqui inventário florestal, que pagou alguém para fazer, uma empresa que concorreu. Aí tem a presença para as empresas que foram, conquistaram aquelas fases eliminatórias, já tem capital, tem responsabilidade, então tem todo um critério, tem corpo técnico para poder concorrer. Aí depois que passou por isso, é que entra na fase de concorrência mesmo, que é quanto que você paga por metro cúbico. Aí as empresas entram na concorrência, que é para ser a olho fechado, envelopada, abre lá, quem ganhou leva. Aí tá, então esse é um caso de que é necessário inventário por amostragem. Não acho, discordo, acho que dá para fazer de outra forma, mas tudo bem, o pessoal faz, beleza, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Agora, quer dizer então que o inventário por amostragem acabou? Não, de jeito nenhum. Quando você fez o censo florestal da sua floresta privada ou pública concedida e você fez o microzoneamento, você tem lá a localização de cada árvore. Quer dizer, tem vários tipos de censo, né? Tem gente que a legislação obriga você a fazer censo só das espécies que você vai explorar, que você vai manejar. Mas se você estiver trabalhando com manejo comunitário, você vai fazer censo de tudo, que você vai poder explorar muito mais, vai poder dar um trato artesanal. E nas empresas aí é uma discussão, mas isso é um outro papo. Não vou entrar agora não. Então, mas aí você, no censo, você fez o tal do microzoneamento. Eu falei, a atividade de abate não é igual à etapa de abate, né? Ou derrubada, né? Uma coisa é eu abater a árvore, mas eu boto também, quando eu estou falando de etapa, um monte de atividade. O abate, o destopamento, o desgalhamento, muitas vezes o descascamento, o traçamento, que vai tudo dentro daquilo tudo, da mesma forma. O censo também. Tem gente que pensa censo e tem engenheiro florestal que faz isso. Faz o censo, tem o mapa do censo do cara, são só os pontinhos com o número das árvores. É assim. Mas não é. O censo envolve muitas outras coisas. Você pega muito mais informação importante para o manejo da área, né? Para entrar na área. Aquelas manchas que eu já falei várias vezes, mancha de pissarra para você melhorar a estrada, árvore oca para você fazer bueiro, dependendo, cipoal, ou então um charco, coisa que você tem que desviar a estrada dali, né? Não só a modelagem de tal terreno, só dá a modelagem, ela não diz de quanto de água que tem lá. Então aí a quantidade de água que tem no verão não é a mesma coisa da quantidade de água que tem no inverno. Então o censo ele te dá muita informação. Não só de localização de árvore. Mancha de taboca, você pode resolver explorar taboca. A Fundação de Tecnologia do Estado do Acre uma vez fez um estudo do broto de bambu, taboca é bambu, né? Do broto de bambu para uso como alimento. Dá.
Pô, na China, ninguém faz tudo com bambu, não precisa de mais nada. Dá pra fazer uma casa com todos os utensílios de bambu. Instante, você já deve ter visto várias coisas sobre isso. Então, vai que uma empresa resolve nela, ela está explorando plantas e plantas jovens, está explorando semente, tá explorando ornamentar de solo, pô, ela está explorando paú como substrato, está explorando exudado, tá explorando um monte de... E aí ela pensa assim, peraí, por que eu não vou fazer nada com essa taboca? Eu não vou fazer, que eu não tenho perna, mas eu posso conceder. Alguém pode querer. Aí ele faz o inventário por amostragem. Já tem as manchas de taboca, que ele pegou do censo, lança lá a unidade de amostra. Né? Também faz por amostragem o Luiz Otávio Monir Ribeiro, que fez lá exploração de plantas. Depois ele foi contratado. Exploração de plantas e plantas jovens na monografia dele. Plantas e plantas jovens em áreas sob manejo na Amazônia. Então, ele pegava, no censo florestal, você já tem quais são as árvores que são autocóricas, que é a dispersão autocórica. Olha a fenologia, que aí isso aí, né, para tu pegar no braço é ruim. Então você tem que ter um banco de dados, mas tudo bem. Aí viu lá qual era a fenologia, foi lá dar um confere, porque a fenologia varia com o clima, então varia de um lugar para outro, tem um monte de balanço hídrico. Né? Aí o Nené Salati Climatologia publicou mostrando a diversidade de clima na Amazônia. Ou de estação, nas estações, diferente das estações. E aí você vai ver qual que é. Aí vai direto naquele. O peão já sabe onde é que ele vai, ele tem um mapa. Vai direto naquele indivíduo e olha lá. Aí ele faz a mancha, só 2 dimensões, o comprimento e duas dimensões transversais da mancha, que tem, tipo, como eu sempre falo, Angelim Pedra, Copaíba, tem um monte. Aí daí que faz aquela média mancha, e ele fez até um gabaritozinho de 30 por 30 centímetros, ele jogar lá 3. Jogar 3 e contar quantas plantas. 30 por 30 centímetros, é só contar ó, quantas plântulas tem, contagem. Aí ele tem rapidamente, por uma amostragem, claro, de novo, o erro amostral, o erro não amostral vai perseguir o cara, por isso o cara tem que ajustar. E aí ele sabe quantas plântulas ele tem, para poder comercializar. Isso é o Luiz, né? Depois ele foi contratado para o Pará, para trabalhar com isso, mas não foi, cara. Foi porque ninguém queria pegar ele, pegou ele. Veio para trabalhar no área de manejo, pegou ele para fazer uma avaliação de resgate de germoplasma numa área que ia ser alagada. Pô, cara, engenharia florestal não tem chance, cara. Bom, aí tá. Aí daí você pode também fazer a amostragem da taboca e ver o tamanho da indústria. Serraria é muita bala na agulha que você tem que ter um financiamento, mas ela se paga, tem liquidez, madeira tem liquidez. Outras coisas, a liquidez já é relativo se você não achar um nicho de mercado, não tiver um contrato, né? Então você tem que ir aos poucos. Por isso é que você usa os índices econômicos. Por isso é para você ranquear, porque a quantidade de produto é tamanha. Você vai ter que ranquear os produtos. E foi o cara lá tava querendo ver lá. Será que essa serraria... Perguntaram para ele. Ele podia sair e botar uma de João... como é que é? João sem braço, né? E usar 5 ou 10 ou 15. Escolher. Eu quero acertar. Eu quero acertar na prova, então eu vou botar 5, que aí vai dar viável economicamente. Olha aí. Não, o cara era um profissional. Contrataram um profissional. Não contrataram um nó cego. O que o cara fez? Ele questionou, pô. Eu fiz na revisão, vi trabalho usando 5, 10 e 15, e agora o que eu faço? Mas no trabalho ele não sugere nada, não. Essa sugestão é minha, que está lá no slide lá. Que eu faço justamente isso. A comparação do capital fixo com o custo da empresa, de manutenção, o custo administrativo, o custo total da administração. Mas como é que eu vou saber o custo da administração? Puxa vida, cara, com um contador. Se a empresa for bem pequena, ela contrata, o contador faz a contabilidade dela e de outras. Se a empresa for grande, ela já tem lá um departamento de pessoal e que faz contabilidade, para pagar conta, faz as coisas, normalmente junta os dois, quando é pequena. E aí ela já sabe exatamente, já tem que declarar imposto de renda, tem que declarar um monte para fisco, estadual, federal, sabe exatamente quanto é que custa cada coisa.
Sabe como? Aí é fácil, você já tem o capital fixo, você já tem o custo de administração, é só isso. Essa daí já é uma razão, o custo total do capital fixo e o custo total da administração. E aí, na outra razão, para você pegar a proporção, vai ser o custo fixo da máquina em especial, que você está querendo saber qual é o custo de administração dela. O custo que cabe a ela pagar, o custo que cabe a ela da administração. O custo dela vai ser proporcional, que vai ser o denominador dessa segunda razão, vai ser proporcional àquele capital fixo sobre o custo da administração. E aí que você vai ver que não só no mato não pode ter ninguém sobrando, como também na administração. Não pode ter ninguém sobrando. Faxineiro batendo papo, faxineiro batendo papo. Opa, tá sobrando. Tem a hora. Tem a hora. Não pode ter ninguém sobrando. Por quê? Aumenta o custo operacional da máquina lá. Tá totalmente ligado. Aumenta o custo operacional daquela máquina lá. Dois gerentes, três gerentes. Trabalhando meio expediente por dia. Chega tarde, chega cedo, eita. Pô, e o gerente é até bem mais caro. Dá para contratar quantas faxineiras com um presidente? Então, tem que estar justo. Não é para esfolar ninguém, mas uma empresa bem administrada, ela tem que estar justa. Justa, com tempo de descanso. Olha lá a parte de ergonomia. Não é chute. Ah, não, a cada uma hora pode parar 10 minutos que eu deixo. Eita! Lá se foi o engenheiro florestal. Esse é o nocebo. Ou a nocebo. Não, eu tenho que ter por isso, eu tenho que ter essas coisas informatizadas. Você já deu para ver, no caso de ergonomia e segurança, você não viu aporte calórico, você também não viu, mas você está percebendo que no ramo da engenharia é conta, e é conta, e é conta, e é monitoramento para acertar a conta. Porque às vezes a conta não é boa. Aí você tem que ajustar. Até que a conta fique boa, né? Uma vez eu desenvolvi um software para facilitar a vida justamente de planejar rancho, equipamento, para toda vez que vai fazer um inventário, vai fazer alguma coisa assim, aí tem que logo fazer a lista, aí tem coisa que sobrou do rancho passado, pô, sobrou arroz, arroz a gente usa, mas não usa. Bom, muita falha. Bom, mas não importa. Aí, cara, o que é que sobrou? O sistema ele se ajustava. Na volta, você viu que você sobrava e ia ajustando, era um sistema inteligente. É assim, para você já fazer a lista certa, não comprar nem a mais nem a menos, não faltar, não é? E ter, claro, aquela mais de segurança, porque às vezes consome mais mesmo, então tem que ter a mais de segurança. A mesma coisa descanso, a mesma coisa, qualquer coisa, horário de expediente, qualquer coisa. A questão tá ajustado, tá sendo justo. Tá certo? Tá sendo justo. O cara tem que estar bem alimentado, o cara tá bem de saúde, o cara tem que estar feliz. Tem que ter o tempo do lazer. Tem que estar justo, não pode estar sobrando ninguém, não. Senão começa demitindo o gerente, trocando o gerente. Você, Ana, desculpe aí, você é que eu estava querendo concluir a ideia aqui. Você ia fazer uma pergunta. Eu ia perguntar, porque você estava falando que a gente faz todas essas contas e tal com monitoramento. Aí eu estava pensando, se for uma atividade nova que você não tem nenhum dado ainda, você Boa. não tem como usar como base monitoramento. Não. Aí você vai usar da bibliografia ou Sim. faz como? Sim, antigamente era muito mais complicado, mas hoje tem trabalho publicado sobre um monte de assunto, né? O tempo todo. Porque tem aquela coisa daquela concorrência, o acadêmico é obrigado a publicar não sei quantos trabalhos, a qualidade, então já, muitas vezes, não estou falando, não estou generalizando, não, de jeito nenhum. Tem muito trabalho. Eu só estou abrindo o teu olho, que é a minha obrigação de abrir teu olho, que você não tem informação, você tem que pegar informação de quem trabalhou e publicou. É verdade. Mas você agora, cônscia da importância do erro amostral e do erro não amostral, você vai prestar muita atenção na metodologia que o cara utilizou. Eu lembro, tem aquele caso que eu conto, que é justamente o que aconteceu comigo. O meu terceiro emprego, eu estava justamente trabalhando naquele monitoramento pontual, que eu desconfio completamente. Mas se você não tem outro jeito, você tem que fazer ele mesmo. Mas sabendo o teu erro não amostral. Mas tudo bem, pensando no teorema do limite central, eu vou botar o meu N o máximo possível, não tenho tempo a perder, mas botar meu N, sei lá, eu vou ver qual é a variação lá.
aumentar o meu N para ter um erro amostral para poder tomar decisão. Fazer conta, poder fazer outras contas, baseado no limite inferior ou na média nunca. Ou, às vezes, eu uso o limite inferior, às vezes eu uso o limite superior. Mas se eu não conheço o cara, eu já tenho que saber assim mais ou menos, né? Se ele usa 5%, não, 5%, 60% daquelas coisas, aí tu já... tá bom, mas tudo bem. De repente a conta ele fez certo. Mas ele pode até ter feito a conta bem certinha, mas é aquilo que eu falei que eu fiz. Eu estava calculando o custo de exploração de uma área que era manejo para fim energético. Então tinha que ter custo, né, do abate, do arraste, traçamento. Tinha que traçar, tinha que empilhar, era para lenha, não é? As grossas tinha que arrastar, aí daí... E eu ia para fazer estudo de tempo e movimento, justamente eu ia com capacete branco, com a roupa diferente. Naquela época, motosserrista era de short, calor danado. Eu também, se pudesse. Mas de short, às vezes sim, um cara com a camisa de short, dependendo do lugar. E eu com capacete branco, com a roupa diferente, tá certo? Com um cronômetro, uma prancheta, desculpa, uma prancheta, uma lapiseira, um cronômetro. Perguntava pro cara o nome do cara, a data e a hora. E eu ficava lá, crente que tava fazendo um bom serviço. Caprichando ali. Hoje, a gente sabe que isso não tem nada a ver. Embora até hoje pode acontecer de alguém estar fazendo isso. Tá certo? Por quê? Porque imagina, se coloca no lugar do peão. Não é? Vem o cara, vem o patrão. Ele não sabe muito a diferença, se você é ou não é. Não importa, vem o patrão aí. E aí, você vai fazer o quê? Você vai agir naturalmente como você age, normalmente, quando o patrão não está perto? Então, toda aquela minha amostragem, embora eu tenha dado relatório e tal, não deu em nada. Não deu em nada, não valia para nada. Não valia para nada. E esse é teu risco. Só que hoje tem muito mais informação. Então você pode tirar valores mais próximos, né? Trabalhos melhores, mais completos, e valores mais próximos àquela sua realidade. Ou seja, a realidade que eu estou falando é estado, condição topográfica, clima, coisas que você vai poder chutar melhor. Tá certo? Grosso modo, você não vai poder comparar uma exploração de várzea com a exploração de terra firme. Só para poder diferir assim. Floresta alta, floresta densa com floresta aberta. Putz, dependendo da atividade, não tem como comparar. Então, você vai ter que fazer isso. E você pode também nunca esquecer de uma carta na manga, que ir no órgão público, no órgão que vai licenciar a sua atividade. Tá certo? Por quê? Porque tudo que é protocolado, planos de exploração, planos operacionais, planos de manejo ou planos de exploração de determinados recursos, né? Tudo que é protocolado é arquivado e é documento público. Você tem acesso. Quer dizer, é para você ter acesso. Então você pode chegar lá e pedir para ver. Você não pode levar, não pode tirar share, não pode copiar isso, você não pode fazer. Mas você pode olhar lá e anotar alguns valores, tá certo? Acontece que tem uma outra discussão, que é o apoderamento do servidor público. Quando, em 1988, foi a promulgação da nova Constituição, que amarrou o país completamente. Bom, aí depois, em 88 já falava que o licenciamento era dos estados. O licenciamento da atividade florestal caberia aos estados. Ao governo federal somente das áreas federais. Floresta Nacional, Parque, das áreas federais. Ou áreas privadas acima de 50 mil hectares. Assim disse. E aí os estados não tinham nada. Nada, não tinha gente. Tinha alguém, a secretária do meio ambiente lá, não tinha nada, não tinha infra nenhuma. Não tinha infra, o estado não tinha infra. E ainda hoje a infra dos estados ainda é pouca em relação ao que precisava, ou muita, dependendo de que lado você está. Aí, cara, o que acontece? De repente é um cara só ou outro não tem muita formação. Não tem muita formação, não tem muita experiência, e ele que vai dar o carimbo dele lá, dizendo que pode ou não pode. Ele já fica com medo, e em geral ele já diz que não pode. Na dúvida, não pode.
E às vezes ele não tem o direito de dizer não pode. Porque não tem nada na legislação que embase Uma vez eu fui avaliado por um tecnólogo de madeira. Não, não! O cara era tecnólogo de construção civil e estava avaliando o meu inventário. E ele questionou o meu inventário. E eu fiz a pior bobagem que eu poderia fazer. Queria jantar o cara na discussão. Pronto, arrumei o inimigo. E aí o cara se empodera mesmo. E aí ele tem um poder, que o nego chama de. Como é que chama? Autoridade anã. Tem uma expressão para isso, tem estudo sobre isso. Então só ele acaba sendo considerado, eu gosto desse meu jeito. Eu quero que faça desse jeito. Não, assim eu não quero, eu quero assim. Quero que faça assim, que a baliza seja assim. Ele não pode dizer como é que a baliza pode ser, a não ser que a legislação esteja prevendo. Sabe como? Então, é legal você conhecer as pessoas antes, ser bastante simpático, jamais querer dar aula de alguma coisa. Não, jamais. Com toda humildade, toda simpatia, querer olhar lá, já vai conhecendo as pessoas. Opa, tudo bem? Fui contratado, estou querendo fazer um trabalho aqui, queria fazer uma coisa bem caprichada, mas sim, cara, conquistar a amizade, conquistar a simpatia, conquistar o respeito, né? Nunca, jamais pelo embate, justamente por causa disso. É frágil. E aí você pode sim. Essa seria a melhor fonte. Porque você já, inclusive, pega a idiosincrasia institucional, que eu chamo. Sabe como? Naquele órgão lá, aquela secretaria do órgão, ou é a sede do órgão, às vezes manda para a sede. Imagina o tamanho do Amazonas. Imagine tudo lá para o Ipaã. Em Manaus. Quanto tempo demora para chegar? Sabe como? Então, aí você já vai vendo como é que é o. Aí tem a idiosincrasia do indivíduo que vai avaliar o teu trabalho, mas também tem a institucional, como é que as coisas funcionam mais ou menos. Isso é uma mão na roda. Essa cola vale a pena você pegar. Essa é a cola vale a pena. A vida, aí você vai olhar lá como é que o pessoal está fazendo do jeitão que o cara quer. E aí você vai se sujeitar a isso, você não vai bater de frente. Porque não vai dar certo. Você como? E aí é isso, acho que eu te respondi. É revisão, com o pé atrás, né? Sempre. Tá tendo noção do que tá fazendo, o que tá mexendo. E conversando direto no destino para onde vai o seu documento. Tá certo? No caso de atividade na Amazônia, de floresta natural, tudo tem que ser licenciado. Ali é a fonte. A outra coisa que você tem que fazer, claro, aí de novo, 50% das minhas fichas, ou seja, da minha energia, eu gasto no planejamento. 50%, o outro 50% das minhas fichas, ou seja, da minha energia, eu vou gastar no planejamento do monitoramento, que é tão importante quanto. A realidade muda a cada instante. Muda a legislação, muda a economia, muda o preço do dólar, muda a inflação, o tempo inteiro. Mudam as espécies, mudam as máquinas, o tempo inteiro a realidade muda. Muda o tamanho da área, muda o tempo inteiro a realidade muda. Calma, então, se você não tiver um sistema de monitoramento em tempo real, você tá salvo, você está apostando, você está arriscando. Calma. E aí, você, quando chegar lá na parte de monitoramento, você vai ver que foi um outro trabalho lá do Laboratório de Planejamento Florestal, chamado João Rafael, que fez a monografia dele, propondo um sistema de monitoramento para exploração de floresta, um sistema completo. Ele montou um sistema em banco de dados. Tá certo? Vale a pena pegar a monografia dele. Aí tá lá as tabelas, a relação entre tabelas, ele fez tudo. Mas ele faz uma boa revisão bibliográfica, e parte da revisão bibliográfica dele está lá na parte de monitoramento. E ele fala isso, que o monitoramento era limitado ao tempo, ao espaço, no tempo, no espaço. Ele fala a conversa dele, a revisão, porque ele foi um cara muito fera. Infelizmente, por falta de oportunidade, acabou indo fazer o mestrado lá na UFRJ com hidrologia. Com hidrologia, que pena, cara. Mais uma vez o Brasil perdeu um grande engenheiro florestal. Deixou de aproveitar, quer dizer. Aí daí é isso. Acho que eu te respondi. Outra.
Faz uma pergunta aí, pô. Hein, gente? Vou ficar fazendo o jogo da velha aqui. Alô? Tem alguém aí? Professor, eu Oh! estava olhando Tá. nas listas de exercício Aham. Boa. que você passou, tem várias questões sobre dimensionamento de equipe. Aham. Aí eu queria, de repente, se você puder falar mais um pouquinho sobre isso, só que eu não sei nem se vai dar tempo, porque eu vou ter que sair 2h30, já são quase Ai, 2h20, cara, eu aí vou te eu não responder sei. rapidinho. Vou te responder rapidinho. Rapidinho mesmo. Só uma coisa aqui, que eu tô vendo aqui. A semana que vem é a nossa prova, tava só confirmando. A semana que vem é a nossa prova. Então, dimensionamento de equipe. O que que eu preciso ter? A produtividade, né? E o volume total a ser produtivo, a ser produzido, né? E o tempo, né? Então, são aí regressão, proporção múltipla que a gente usa direto, né? E que se você for um aluno normal, quando entrou na disciplina, não sabia fazer. Ouviu falar, mas já esqueceu. Né? Então, a gente usa a proporção múltipla direto. Aqui no caso, a gente poderia fazer assim, ó. Bora lá, vou fazer rapidinho. Rapidinho mesmo. Eu tenho quanto tempo mesmo, hein? 11 minutos? Tá 10 sobrando. minutos. Beleza. Ah, não é isso não. Liguei o software errado. Calma aí. Aqui. Eu vou te perguntar. Não vou dar cola direto, não. Diga lá. Quais são as variáveis? Ah, vou fazer isso aqui. Peraí, calma aí. Aqui. 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 Quais são as variáveis que eu vou usar? Eu quero dimensionar a equipe. Então, peraí, vai botar no título aqui, dimensionamento de equipe. Ó, quando você está no trabalho profissional, quando você está no trabalho, quando você aprendeu a fazer a lista de exercícios que o professor te deu, aí se você fez todos aqueles exercícios, aí você responde rapidamente qualquer pergunta relacionada àquilo quando cair na prova. Oba, que beleza, passei na disciplina. Mas na vida profissional não é assim, não. Na vida ninguém vai. Não, pode ser que aconteça, mas você que monta a questão. Você identifica o problema. E às vezes só você identifica o problema. Eu tenho um problema aqui. E aí você tem que montar a questão para você resolver. Tá sabendo? Você. Ninguém viu que é um problema. E você tem que. Sabe? Bom, vamos dizer que você tenha que dimensionar a equipe. Dimensionar equipe. Beleza. Eu quero dimensionar a equipe. Não sei. Faltei na aula que o professor deu essa matéria. E aí, passei colando. Nossa. Bom, mas aí. Não, esquece esse passar colando. Isso não. Não, se eu faltei, não. Perdi aula. Não aprendi. Errei essa questão. E não me lembro mais de nada. É isso aí. Tava cheio de coisa pra fazer. Não deu tempo de estudar direito. Valeu. Mas eu tenho que dimensionar a equipe. Equipe de quê? Escolhe aí uma atividade. Vamos usar só uma. De quê? Uma atividade florestal. Alguém fala alguma, por favor? Alô? Eu tô Como falando. que travou? Ah, opa. Escolhe uma atividade. Marjorie, fala uma atividade florestal aí, da colheita. Alô, Marjorie. Bruna, é contigo. Fala uma atividade da colheita. Eduardo. Alessandra. Inventário.
Não, 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 não. Inventário é pré-colheita, né? Fala uma de colheita, cara. Eita! A gente não fala de inventário. Derrubada? Derrubado. Tá, beleza. Mas você tá. Bom, vamos lá. Vamos botar. Aí, fala uma máquina. Harvester. Hã? Harvester. Tá, beleza. Harvester. Beleza. Aí dá, é o Harvester. Aí então, Harvester. Aí, então vou botar tudo no Harvester, tá beleza? E dentro do pacote do Harvester, eu vou botar um operador que é só um operador mesmo, certo? Tem a rapaziada da manutenção dele, mas não tô dimensionando a rapaziada da manutenção. Eu tô dimensionando a rapaziada do Harvester. O Harvester, tá beleza? Aí então, o que que eu preciso? Quais são as variáveis que eu preciso? Agora vamos pensar. Vamos pensar junto. Quais são as variáveis que eu preciso para dizer quantos RARs eu vou precisar? Fala, Natália. Fala uma das variáveis. Natália. Professor, eu tô ouvindo com delay. O que o senhor perguntou? Eu perguntei, pedi para você falar, desculpa, eu pedi para você falar. Eu quero dimensionar quantos harvests eu vou precisar. Tá certo? Para dimensionar quantos harvests eu vou precisar para fazer uma operação de abate. Tá certo? O harvester faz tudo, né? Se quiser, até descasca. Traça. Bom, mas tá, eu quero saber quantos harvests. Não importa o que ele vai fazer, não. Mas naquela atividade, o harvester ali, eu vou usar o harvester com máquina. Aí eu tenho que dimensionar quantos harvests eu vou precisar. Para eu dimensionar quantos harvests eu vou precisar, estou te perguntando. Quais são as variáveis que você vai precisar usar para dizer quantos harvests você precisa? Quem? Área, quantidade, Opa, área quantidade. total. Quantidade que pode ser volume por hectare, quantidade. Beleza. Eita. Declividade entra, professor? A da área, não? Essa é uma pergunta muito boa. Quem falou isso? Natália. Natália, declividade entra na estratificação. É uma informação importante. Talvez você tenha que ter informação a declividade ou a topografia, vai ter que estratificar. Estamos entrando naquela parte ali, exatamente. Talvez você tenha que estratificar. Você tem que ter duas médias, né? Para depois ter a média estratificada. Mas você tem que ter a média estratificada, a média ponderada, né? Considerando a média de cada extrato vezes a área do extrato, não é? Uma forma de ponderar a média. Então, a declividade, sim, vai você ter a estatística. Mas esquece a declividade. Bateu na trave. Não é para desconsiderar, mas não é bem o que eu perguntei, não. Bom, eu tenho que saber. A máquina, beleza. Aí, no caso, já respondi, que é o harvester. Quais são as outras variáveis? Quem que ajuda? Rendimento da máquina. Sim, o rendimento está aqui. Está aqui na máquina. Eu vou ter que saber o rendimento dela. Tá certo? Rendimento do operador. Não. O rendimento do operador está dentro do rendimento da máquina. A máquina vai funcionar conforme o operador funciona. Tem operador que é mais esperto. Quantidade. Não, professor, eu vejo como duas coisas diferentes. Ergonometria entra, professor? Não. Porque, tipo assim, a máquina pode. Ela tem um tempo ali, ela não vai ficar funcionando direto, vai precisar de gasolina, etc. E o operador, ele pode fazer. Cada um tem um rendimento médio ali, né? Pode conseguir fazer muitas árvores por dia, outro faz menos. Mas aí você tem que saber um valor médio, não tem não? Não, mas aí, no caso, você consideraria a equipe. Não, tudo bem. Isso aí é verdade. Não, isso aí é igual o que a Natália falou da estratificação, da topografia. Tem operador que é melhor do que o outro. Ele é melhor, ele está melhor, né? Por quê? Porque assim, quanto mais moderna a máquina, menos suscetível ela está às variações do operador. Tá certo?
Um abate sem mecanizado com motosserra vai depender muito do operador, muito. Agora, uma máquina super moderna, ela depende menos. Ela é super, ela mede já direto, já traça direto, ela faz um monte de coisa já automatizada, ele só fica apertando o botão. Até o relatório dela de motorista já sai automatizado. Se ele para por alguma coisa, ele tem que dizer, tem lá um checklist não, tem uma caixa de seleção que ele diz lá por que ele parou para ir no banheiro, sei lá para quê. Mas tudo bem, isso aí são coisas que vão influenciar. Mas você está querendo dizer quantas equipes de abate. O seu abate é com harvester. Se você fez uma avaliação com 5 harvesters, com 10 harvesters, com 5 harvesters, com 10 harvesters, com 10 operadores diferentes, ou se você fez em topografia diferente, isso tudo é estratificação. Tá beleza? Isso aí é estratificação. Mas a produtividade de uma equipe de abate usando harvester você tem que ter. Tá certo? Isso aí vai influenciar na sua média, mas você precisa da produtividade dele, não é? Se essa produtividade é uma produtividade que limita, que você usa o limite inferior, porque a média da população, você fez uma amostragem, a média da população, você já fez uma amostragem, então vai ter o limite inferior, o limite superior, né? É o intervalo de confiança da média da população, você pegou o limite inferior e vai usar aquele valor por hora. Tá certo? Então, uma produtividade, em metros cúbicos por hora. Mas como é que você pegou esse metro cúbico por hora? Você estratificou pela topografia, como a Ana falou, estratificou por operador ou por equipe, né? Que é máquina e operador, porque às vezes o operador é bom, mas a máquina é ruim, já está defasada, já é velha, está com problema. Então, por equipe, vamos dizer, né, conjunto, operador, máquina, o estratificou por topografia, estratificou por declividade, mas aí fez uma amostragem, pegou o limite inferior da média amostral ponderada. Mas o que você precisaria? Não era dizer nada disso. Isso que vocês falaram é o que vai influenciar na média, mas para eu dimensionar uma equipe de harvester, o que eu preciso é qual é a produtividade dele por hectare. Desculpe. Ixi. Metro cúbico por hectare, não. Foi mal aqui, ninguém me corrigiu, hein? Metro cúbico por hora. Metro cúbico por hora. Quanto que ele faz por tempo? Quanto que ele faz por tempo? E eu vou considerar isso. Mas, pô, será que é isso mesmo? Bom, eu procurei eliminar o erro no amostral. Peguei o limite inferior, que eu quero a média da população. Então, peguei o limite inferior. Eu estratifiquei. Peguei a média ponderada, né, e consegui um erro amostral razoável, e eu confio muito nesse limite inferior. No mínimo vai dar isso. E o meu erro amostral é pequeno, então beleza, eu posso lidar com esse número. Então, eu quero dimensionar quantos harvesters ou quantas equipes de abate com harvester, abate e processamento, né? Com harvester eu vou precisar. Uma das coisas que eu preciso saber é a produtividade de uma equipe. Tá certo? O que mais? Vamos lá. Eu tenho que responder, vai acabar. Professor, o dimensionamento da área que você tem, qual o tamanho da área que você tem? Não, o tamanho da área. Pode ser o tamanho da área ou volume total. Volume total ou volume por hectare vezes área total. Não entra o orçamento que você tem para fazer esse trabalho também? Não, orçamento não. Orçamento não. Isso aí você vai depois vai dizer. Mas eu tô querendo dimensionar a equipe. Eu tô querendo só saber quantos carros eu vou precisar. Eu preciso ter o tempo que você tem para fazer o trabalho, para entregar? Boa. Eita, chegou, hein, Márcio? O tempo. O tempo total. Total. Que eu tenho. Eu tenho harvest. Aí, será que eu esqueci alguma variável? Será que não? Será que tem? Eu tenho que fazer. Aí eu faço. O que eu faço? Quando eu não me lembro direito como é que é a fórmula e está longe, não tem, eu só tenho um celular aqui, pelo celular vai demorar, não tem sinal.
e eu preciso lembrar como é que é a fórmula, por exemplo, da tangente, ou alguma coisa que eu preciso lembrar, o que que eu faço? Eu faço contas pequenas. Por exemplo, operação com logaritmo ou operação com exponencial, multiplicar, dividir, o que que vai primeiro, divisão. Aí, o que que eu faço? Será que é assim? Será que é assado? Eu faço pequeno. Faço com números bem pequenos, números ridículos, ridiculamente pequenos, que eu não erre de cabeça mesmo. Aí eu confiro a minha fórmula, daquela calibradinha na minha fórmula lá. É claro que quando a gente já está trabalhando na parada, a gente não precisa decorar, não. Naturalmente a gente faz. Agora, quando a gente não tem prática, ainda a gente tem que conferir tudo. Porque senão a gente erra e a gente foi contratado para não errar. Por isso que a gente é contratado como engenheiro ou como engenheira. Chegou o cara, chegou a cara. Então, eu tenho um tempo. Se eu tenho, vamos ver lá. Se eu tenho, eu tenho que responder rápido, porque eu falei que não ia demorar. Se eu tenho, então, se um harvester produz, vamos dizer lá que ele produz 60 metros cúbicos, é pouco, hein? Mas eu sou meio por fora, 60 metros cúbicos por 1 hora, e 1 hora. Tempo total, eu tenho tempo total, tempo total, aqui eu posso somar ali, ó. Eu posso fazer assim, ó. Ele vai trabalhar, deixa eu ver aqui. 6 horas por dia. Posso fazer aquela coisa, 6 horas por dia, vezes 22 dias por mês. Eu posso, da mesma forma que essa daqui eu trabalhei, para chegar lá no metro cúbico por hora, eu também posso chegar assim, 6 horas por dia, eu não sei quanto tempo eu tenho, então eu tenho que calcular. Quando você olha no Excel, tem uma função do Excel que você só conta com dia útil. Você já viu? Já ouviu falar nessa função? Eu falei, eu não dei dica do Excel para vocês não, né? Eu cheguei a conversar sobre Excel com vocês, não? Sobre função, essas coisas assim do Excel, não? Não, professor. Tá, então me pede se tiver um tempo de sobra. Então, tem uma hora ali, quando você não fez nada, você não vai usar o banco de dados. Você deve fazer na planilha, porque você vê o dado acontecendo. Da mesma forma que no braço, você faz primeiro no braço, com lápis, eu gosto de lápis, mas você pode fazer no computador direto, se você quiser, mas às vezes você não tem, mas você olha o algoritmo lá pequeno, para depois você chegar para longe. Então, quando você está experimentando um algoritmo novo, uma fórmula nova, é melhor você usar a planilha, não usar o banco de dados. Porque no banco de dados você não vê o que está acontecendo. Na planilha você vê. Então, jamais pegue o banco de dados já feito. Não faça isso. Você já vai ficar sempre à mercê do que está lá dentro, sempre desconfiado do que ele está te aprontando. Então, 6 horas por dia, 22 dia, mês. Estou fazendo um exemplo aqui, que é parecido com o que tem lá no exercício. 22 dia, mês. Aí, 11 mês, ano. 11 mês, ano. Tá certo? Aí, 1 ano. 1 ano. Tá certo? Que é uma safra, vamos dizer assim, né? Então, pode ser assim, ou pode dizer total, ou pode ser, pode dizer total a quantidade de hora aqui. 3.600 horas por ano. Hora por ano. Tá certo? Um hectare, 60 metros cúbicos por hora. Isso aqui é uma proporção mútua, 60 metros cúbicos por hora, 365 horas por ano, 1 hectare. Não, o quê? Um harvester. Isso aqui é um harvester. Tá aqui. Faltou o quê? O volume total. Não tá aqui. O volume total. Então, no total aqui, eu vou 360 horas por ano, hora por ano. Aí no volume total aqui, no volume total aqui, é o resultado que ele fez. Então, digamos que ele fez aqui 300. Trabalhou, ele fez 300 metros cúbicos. Ele trabalhou 10 horas. Aí 60. Aqui não precisaria mais dessa, né? Ele teve 10 horas, trabalhou 60 metros cúbicos. Não, bota lá.
60 metros cúbicos por hora. Aí um harvester. Aqui eu boto o que eu vou precisar. Vou precisar aqui nesse denominador, aqui o que ele fez. 300 metros cúbicos. Agora eu tenho que multiplicar o volume por hectare vezes a área total. Aí eu tenho o volume completo que ele vai precisar naquela safra. 3 milhões, 30, sei lá quanto é que é. Não sei ideia, com floresta plantada. Mas vamos dizer que seria 12 milhões de metros cúbicos. Posso estar chutando completamente. Depois a pergunta para Vani e para Bia, para elas puxarem minha orelha, para elas rirem dos meus chutes. Aí daí, então, tem um volume total aqui. Aqui é o quê? Aqui era 3.600 horas por ano. Aqui eu posso mudar a hora por ano ou eu posso manter 3.600 horas por ano. Aqui, ou mudar, não vai dar. Eu não gostei do resultado aqui, então vou alterar na quantidade de hora por ano. Aí daqui, aqui é 60 metros cúbicos por hora. Aqui eu mantenho igual. A não ser que eu tenha uma outra máquina que faça uma produtividade maior. Mas eu tô lidando com essa amostragem aqui, tá certo? Então eu nem preciso mais dessa razão, porque vai ser a mesma. Então, e aqui a quantidade, isso aqui é uma equipe. Uma equipe. E aí eu vou lá, se uma equipe faz, trabalhando 3.600 horas, faz 300 metros cúbicos, eu já fiz a conta lá, eu preciso de, vamos dizer que eu tenho que precisar 1 milhão de metros cúbicos, tá certo? Aqui eu vou continuar, vamos mudar que eu vou trabalhar mais. Não, fazer uma conta rapidinho aqui. Digamos que eu trabalho 8 vezes 8 horas por dia, vezes 22 dias por mês, vezes 11 meses por ano. Eu tenho 1936 horas. Eita. 1936 horas. Eu já vi que deu muito. Vou precisar de muita equipe aqui, que eu já fiz a conta anterior, vamos dizer que eu tenha feito, e eu não tenho bala na agulha para comprar esses rápidos, então eu vou fazer diferente. Em vez de trabalhar 8 horas por dia, eu vou trabalhar com 2 turnos, 16. Vamos lá, 16 horas por dia. 16 horas. 16 horas por dia. 16 horas por dia, vezes. Eu falei 22 dias por mês. Não, eu vou trabalhar 26 dias, que só vai folgar no domingo. 26 dias por mês. Aí e agora vou trabalhar direto. Não, vou manter os 11 meses por ano. 11 meses por ano. Então, eu já consegui 4.576 horas. Já ampliei o número de horas. Isso eu posso aumentando o horário de expediente, aumentando o número de turnos, diminuindo o feriado de semana. Isso. Aí então tá, eu mexo nas variáveis que eu posso. Aí mexi. Então, essa aqui, ó, eu precisei só do quê? Do tempo total, do volume total. E esse volume total, eu precisei de variáveis para chegar nele e da produtividade do harvest. Eu podia chegar nele por vários motivos. Mas o que eu preciso é só o quê? O trabalho que eu tenho que fazer, quanto que eu faço por tempo e o tempo. Quanto que faz uma por tempo e o tempo que eu tenho para fazer. As variáveis básicas são só essas 3. E aí eu vou usar aquela coisa de proporção múltipla, não é, para poder, então, dimensionar o número de equipes. Valeu, Natália? Não foi a Natália que perguntou, não. Acho que foi a Ana, que já foi embora. Né? Beleza, mas fala pra Ana que vai estar... isso aqui vai estar gravado. Tá beleza? Ela falou que vai ver na gravação. Beleza. Aí alguém pode pensar, mas professor, você não pode fazer essa proporção múltipla? Aí eu digo assim, de jeito nenhum.
Mas de jeito nenhum, não vou fazer. Você vai ter que ir lá, ler, estudar, aprender a fazer, não vai pegar cola, não vou dar cola, não. Não vou dar cola, não quebra a cabeça, cara. Dá um salto de qualidade. Fala, não queria nem que você falasse, tá até me ofendendo, eu sei fazer proporção, mas se eu não sei, eu vou esperar, não quero que me dê essa escola, não tô no ensino fundamental. Mas por que eu gostei da pergunta? Porque quando eu perguntei quais são as variáveis se tivesse que resolver o problema, você pode se perder no meio de campo. E essas variáveis que estão aqui do lado aqui, ó, são variáveis de mais ou menos de insumo para a variável que de fato você precisa. O que você precisa é quanto um rádio produz em média por hora. É isso que você precisa. Como você vai obter essa resposta? A gente já conversou várias vezes sobre isso. Se eu não tenho do meu monitoramento, eu posso pegar trabalho dos outros. Claro, quem não tem tu, como é que é? Bom, tem. Quem não, como é que é? Não sei. Como você vai obter? Você vai obter da melhor forma possível. Mas você vai chegar no lado e você vai assinar embaixo. Então você vai ter que prezar os insumos da informação que você precisa. Mas se alguém perguntasse para você o que você precisa para dimensionar uma equipe, qual é a produtividade por equipe, qual o tempo total que eu tenho e qual o volume total de trabalho. A produtividade de equipe é produção por tempo. O tempo total que eu tenho e o volume total, eu preciso só desses três. Aí a pessoa pergunta, mas como é que eu vou te dar a produtividade por equipe? Aí entra aquelas outras coisas. Pode estratificar, vai fazer uma amostragem, pode ser informação de população. Se você fez o censo na safra inteira do ano passado, você não vai usar mais limite inferior, você vai usar a média. Você tem a população inteira do ano passado, vai usar ela como média, se você quiser, não é? O seu N, de qualquer jeito, o teu R amostral vai ser lá, porque como o teu N vai estar lá no espaço, tanto o teu T vai ser lá embaixo e o teu N vai ser lá em cima, o seu N, sua variância da média vai ser lá embaixo, porque o seu N é enorme. Aí daí a raiz quadrada para o erro padrão vai ser pequeno. O seu T com N grandão da população inteira vai ser lá em pequenininho. Então o seu erro amostral vai ser pequenininho. Você pode usar o limite inferior se quiser, mas pode usar a média também. Sabe como? Tanto faz. Já está valendo. Você está usando o valor da população do ano passado, da população inteira, todos os ciclos do ano passado. Então, quando você respondeu topografia, quando você respondeu alguém mais falou alguma coisa, não está certo. Não está certo. Não está certo. Como sistema de amostragem, não está certo. Não é isso. As variáveis que você vai precisar a produtividade por equipe, o volume total, ou a quantidade total a fazer, tá certo? E o tempo. Que a produtividade não é produção por tempo, uma coisa puxa a outra. Produção por tempo, né? Então, eu preciso saber o tempo total. E eu preciso saber a produção total. A produção total. E aí, pronto, respondo. Mas eu não tenho isso. Opa! Aí você precisa de um engenheiro florestal. Vamos lá, deixa que eu calculo para você. Deixa comigo. Você tem? Eu vou procurar fazer uma revisão. Se não der, eu vou lá, vou medir. Já estou com medo do meu erro no amostral, então vou ficar o tempo todo atento a isso. Te dou uma resposta, vai custar tanto. Você aprendeu a calcular o seu custo operacional. Quando você se formar e a tendência é isso, né? As empresas estão cada vez contratando menos, contrata por prestação de serviço. E às vezes tem que entrar, é muito comum entrar em concorrência. É muito comum. As empresas privadas abrem concorrência entre os seus colaboradores. Tem muito mais gente na carta de gente que presta serviço do que gente contratada. O pessoal contratado é para gerenciar quem presta serviço. Administrar, não é? Então, só coisa fundamental. Aí daí você vai entrar em concorrência com outra pessoa. Você vai ter que apresentar um custo. E dentro desse custo está o seu custo. Por exemplo, me dê um exemplo. Quando você se formar, você vai ter que calcular o seu custo horário. Para você saber. Você vai ter que ter uma estimativa do tempo que você vai gastar lá. Para você já, só com o teu custo fixo,
você já saber. E depois o teu custo variável, que é o que você vai gastar de material pelo aquele trabalho que você vai fazer. Mas o teu custo fixo, e é o teu custo fixo? Me diga. Me dê um exemplo do seu custo fixo, que você vai ter que colocar lá no seu custo operacional. É um exemplo. Na verdade, quem dita aí é o seu mercado e a experiência também. Mas tudo bem, vamos dizer que você queira e pode calcular o teu custo operacional. Diga um exemplo de custo fixo quando assim que você se formar. Alguém pode dizer? CREA. A taxa do CREA, claro. Mas tem uns que estão bem mais próximos de você. Bem mais próximo, tem bem mais próximo de você. As coisas que você paga todo mês, final do mês, tem colégio de menino. Sabe o que? Aluguel. Não é? São seus custos fixos. E naquele custo fixo total, que você tem, que de qualquer jeito, trabalhando ou não trabalhando, você custa aquilo. Claro, carro não. Carro, você vai gastar menos. Não, mas o carro que eu levo e busco o menino, tá no teu custo fixo. Ah, mas o carro que eu uso para trabalhar, aí não, aí é no teu custo variável. Aí você tem que ver se aquilo é fixo ou se é variável. Mas você tem que botar todos os seus custos. Não é? E aí, aquilo que você tem que pagar no final do mês, não tem outra, paga. Luz. Luz se você trabalha no final do mês não tem pagar a luz? Tem. Então pronto, tem que pagar a luz. Ah, mas a luz varia um pouco de. Sim, pega a média. Aí daí, ou pega o limite inferior do intervalo de confiança. Bom, aí você que sabe, mas você tem que saber quais são os seus custos fixos. E esses custos fixos aí tem que ser pago pela sua hora de trabalho, pela sua hora de efetivo trabalho. A sua hora de efetivo trabalho tem que pagar tudo. Então, se você consegue trabalhar 20 horas por mês, naquelas 20 horas por mês, você vai ter que pagar os teus custos fixos e os seus custos variáveis. Tá certo? O custo da administração que é você mesmo. Então, os teus custos fixos e os teus custos variáveis, os custos variáveis são aqueles que o quê? Que você gasta quando você trabalha. Então, tem a ver com aquelas 20 horas lá. Agora, aquelas 20 horas vão pagar os teus custos fixos e os teus custos variáveis. Por exemplo, plano de saúde. Por exemplo, férias. Por exemplo, férias, naquele teu custo horário ali, tem que estar contabilizado as suas férias. Você pega um cara que pega um Uber, é comum isso. É super comum. Pega um Uber e pergunta pra ele se ele sabe qual é o custo operacional. Não sabe. Podia pegar, não arrumei emprego com o engenheiro florestal, eu só administro uma empresa de Uber aqui, eu ajudo os caras a calcular o custo horário deles. Você vê que o carro tá usando o carro todo requenguela, usando, até matando a galinha de ovos dele. E aí, quando o carro esculhambar, ele não tem mais dinheiro. Não é? Você aprendeu lá. Quando acaba a vida útil, eu vendo, revendo, tive a manutenção, gastei com a manutenção, né? Mas peraí, manutenção da pessoa entra em custo fixo ou variável? Depende. Tem parte da manutenção que é custo fixo. Tem parte que é variável que depende do trabalho dela. A balança é essa. Você tem que pagar plano de saúde todo mês? Tem, então é custo fixo. Mas isso aí não seria manutenção? Não, é custo fixo. Manutenção do as outras coisas são manutenção do teu equipamento de trabalho, manutenção daquelas coisas que se desgastam conforme você trabalha. Aí sim, é custo variável, tá certo? E você tem, com todos eles, você tem que calcular o custo horário. E aí é que você vai entrar naquela razão lá. Pô, desculpe. Eu tô trabalhando só 20 horas por mês, eu tenho que trabalhar mais tempo. Se doutor uberista, só tem que trabalhar mais horas por dia, cara. Todo mundo quer ganhar mais. Todo mundo diz, porque eu tô ganhando muito pouco, tá ganhando pouco, não tá valendo a pena. Ué, então o que você tá fazendo aí? Você devia estar trabalhando mais. Aumentando o seu tempo de trabalho, diminui o seu custo operacional. É ou não é? É ou não é? Então. Nem sempre. Se for para fazer na conta, no braço, não tem como, cara. As contas que você sabe fazer não cabem dentro da sua cabeça. As contas que você teria que saber operar, não cabem dentro. Você tem duas alternativas. Uma, fazer o que o teu antecessor faz. Não é à toa que a gente está no terceiro mundo.
apesar de ter dimensão, o 5º país em extensão do mundo, o 2º país em extensão de floresta tropical do mundo, a maior produtividade de floresta plantada no mundo. Apesar de tudo isso, a extensão, clima, nenhuma catástrofe, apesar de tudo isso, a gente está no 3º mundo. Não é à toa, não. É porque a gente não faz uso da informação que a gente tem. E aí essas coisas tem que estar para exercício, para entender como funciona, beleza. Mas depois tem que estar informatizada, lógico, né? Você não perder tempo com isso. Se você fizer o teu custo operacional, mesmo que ele seja ruim, por quê? Mas será que está certo? Eu tinha que perguntar para o professor se esse custo operacional que eu fiz está certo. Se me perguntar, eu vou dizer não falo. Estou até vendo o erro e não falo. Por quê? Porque você tem que fazer o planejamento com fé, com responsabilidade e fazer o quê? O monitoramento do seu planejamento. E aí você vai ter um custo operacional e no mesmo dia, no mesmo mês, você vai ter os teus custos verdadeiros. E aí você vai ajustar o teu custo operacional e você vai ajustar a fórmula de cálculo. Onde é que eu estou errando? Sabe como? E até que você vai estar azeitada. Uma vez que ela esteja azeitada, informatiza ela, pronto. Nunca mais. Você só vai mudar as variáveis. Lembra aquela planilha, aquela prática de planilha lá que eu as variáveis. Quando a gente não sabe mexer com banco de dados, a gente mexe com planilha. Mas já que vai mexer com planilha, tem que saber mexer com planilha. Eu falei, tem gente que mexe com planilha pensando que é uma calculadora. Tem gente que mexe com planilha não sabe mexer com nem para ser calculadora. Nem para ser calculadora sabe, mas tem gente que sabe usar a planilha como calculadora, mas a planilha é muito mais do que isso. Então, mas tem alguns macetes de operação, não tem a ver com a função, não. E isso está lá numa aula lá justamente de custo operacional. As variáveis, os valores das variáveis tem que estar numa planilha só. Você não pode ter planilhas múltiplas que pegam informação. Excel é muito disso, né? Pega informação de um canto, passa para o outro, passa para o outro. Lá dentro, como está lá naquele exemplo, é só algoritmo. Área total, máquina, tudo que está ali, tudo, o inventário. Uma planilha para o inventário, uma multiplanilha, né? Uma planilha índice, aí os valores que podem variar é aqui só numa planilha. A área agora é essa. O número de equipes é esse, não sei o que é isso, o custo por hora é esse, tá. Eu já ajeitei conforme o meu monitoramento, já ajeitei, pronto. Aí eu posso ter uma informação melhor. Sabe como? E não cada vez descobrir o Brasil. Então, cada vez que for fazer, começar tudo do zero, nem pensar. Eu tenho que, no começo é difícil mesmo, depois é mais trabalhoso. Mas depois eu vou azeitando a minha máquina, ajeitando e azeitando a minha máquina, vou ficando cada vez mais ágil. Com o meu custo operacional cada vez mais baixo, com a minha competitividade cada vez maior. Minha produtividade, tudo vai uma. E também uma coisa ajuda a outra, né? Quando você raciocina resolver um problema, te ajuda a resolver outro. As coisas, mais ou menos, depois de um certo tempo, elas vão se repetindo muito. Na atividade profissional, vão se repetindo muito. Acho que quase tudo é repetido. Claro, sempre tem equipamento novo, mas aí é só questão de se adaptar. Feito? Respondi? Respondeu. Beleza. Pronto, outra. Ninguém mais tem dúvida? A semana que vem é prova. Mas a semana que vem, a gente se encontra de umas 3. Não se esqueçam que eu vou estar disponível. Entre em contato pelo WhatsApp. Quanto tempo para fazer a prova? Eu vou distribuir assim que eu acabar de responder as dúvidas. Que tem gente que fica para depois, né? Para perguntar depois, né? Aí eu acabo de responder. Aí eu distribuo as provas. Mas tem quanto tempo? Até meia-noite. Ah, tá. Para você fazer com tranquilidade. É que eu ia falar que eu tenho aula de 3 às 5, mas então tranquilo. Tranquilo, fazer com tranquilidade. Se alguém diz, isso aqui tem um macete, tampa o ouvido. Você sabe por quê? No começo, eu não me dei bem. Eu não me dei bem. Nessa minha última atividade profissional, eu não me dei bem. Não estou me dando bem, não estou satisfeito. Mas, no começo, eu fazia provas. E eu sempre mudava a prova.
fazer pergunta diferente, ou tentar, é aquela coisa do cachorro correndo atrás do rabo, tentando pegar, é aquele negócio que eu falei no começo do Arimateia. Não, nós vamos fazer a coisa tentando, para facilitar a vida de quem quer fazer certo. Esse negócio de querer dificultar a vida de quem está fazendo errado, não tem nada a ver. Isso calou profundamente comigo, porque eu vi isso na prática acontecer na Amazônia, com relação ao sistema civicultural. Então, cara, eu estou pensando na cabra que quer fazer correto, que quer virar engenheira mesmo, que não quer perder oportunidade. Eu não estou dizendo que essa disciplina é tudo que você precisa. Não é isso. Em todas. E tem que dar conta de tudo, eu sei. Por isso você tem esse tempo todo para pensar. E eu cheguei a perguntas que, essa pergunta, ela discrimina. Ela discrimina a pessoa que entendeu mesmo a matéria e que ela não entendeu. Ela ainda está com aquele ranço do ensino médio, ou o ranço do ensino básico, do curso superior. Ela não entendeu ainda. Ela tem que aprender a ler o dado, olhar lá o dado. Na segunda prova, eu dou uma tabela com um monte de número e faço pergunta. Não dou fórmula, não dou nada. A pessoa tem que olhar lá e ela raciocinar primeiro, vai na frente. O raciocínio vai na frente. Depois eu vou fazendo, com calma. Aí, cara, cada vez que eu faço isso, aí eu vejo como eu sou capaz. Aí eu cresço profissionalmente, aí eu encaro já. Aí depois eu tô começando a gostar da parada. Tô querendo gostar, pô, me dá uma caneta, um papel, eu rabisco qualquer coisa. Aí eu tô virando mesmo um engenheiro florestal, uma engenheira florestal, sabe, como capaz de assumir a profissão. Aí, cara, quando eu chego nas perguntas boas, essa pergunta discrimina. Pô, porque também a matéria é super comprimida. Eu tenho 10 perguntas. Se eu fizer 20, ninguém não tem tempo de responder. E todas elas, em geral, todas elas puxam pelo raciocínio. O cara não vai achar. Às vezes está lá na lista de alguma coisa parecida, mas às vezes tem lá, uma pessoa tem que raciocinar. Qual conta que eu tenho que fazer para depois chegar nesse lugar, para chegar. Às vezes você vai ver isso. Na segunda prova, você tem que fazer várias contas para chegar numa, e você que tem que montar as contas. É quando você começa a gostar. Tradicionalmente, eu sempre tive notas baixíssimas na primeira prova. Baixíssimo que eu estou falando, beirando 5. Isso eu dando meio ponto adoidado. Meio ponto para melhor cola, meio ponto para melhor pasta, meio ponto para meio ponto para quê? Meio ponto para quem corrigir a prova do outro. Parece mais ou menos meio com a diferença. Você dá uma nota para a pessoa que eu dei. Se a tua nota for mais ou menos meio ponto do que a nota que eu dei, você ganha mais meio ponto. Você se corrige. Aí, isso em cada prova, vai somando aí. Você se corrige. Aí, se a nota que você se autocorrigiu, agora você está vendo, porque na correção, na prova eu não esclarecia dúvida nenhuma. Professor, o que está escrito aqui? Não sei. Dá teu jeito. Não esclarecia dúvida nenhuma. No segundo dia, o dia da correção, eu esclareci toda. Presta atenção nessa conversa, porque essa conversa é importante. Eu vou me explicar aqui. No segundo dia, eu respondia todas as perguntas que você quisesse. Só não dava o resultado da questão. Respondia todas as perguntas que você quisesse. E aí, você, com base nisso, nas dúvidas que você teve na prova no dia anterior, você agora vai corrigir de uma prova que você não sabe de quem é. Se reconhecer, você tinha que devolver. Aí só tinha um número ali. Aí você ia corrigir a prova de outra. E aí você dava uma nota. Tá certo? Você pode perguntar o que quiser. Só não pode perguntar o resultado. Aí você não só avalia quanto você tirou naquela nota, naquela questão, e quanto você dá naquela pessoa que você está corrigindo. Então, cada pessoa tinha 3 notas. A que ela recebeu dela mesma, a que ela recebeu de um colega e a que ela recebeu minha. Então, sempre tinham 2 para conferir um. Às vezes eu vacilava mesmo. Aí podia ir lá reclamar, professor, aqui não. Aqui não. Aí, tá, é verdade, pá, beleza. Então, isso me dava mais segurança. Mas para você chegar numa pergunta que provoca o cara, ou a cabra, para saber se ele sabe mesmo, se ele entendeu mesmo, não é muito fácil se elaborar. E aí, o que acontece? Entra a rapaziada dos nossos cegos. Eles vão, você vai ter companhia, você vai encontrá-los com ele no futuro. A vida inteira você vai encontrar com ele no futuro. Pô, essa questão é tal, o cara pensa que ele tá ajudando. Pô, já descolei a prova aqui, cara, isso aqui, essa questão. Pô, resolve aí, o negócio é esse, bola pra frente. É isso aí. É isso aí, companheiro. É isso aí. Então não faça isso.
Você vai receber uma prova, se alguém quiser passar, desliga o computador, não veja. Se esforça, cara. Se esforça pra... Eu não vou ficar inventando questão, não, porque às vezes também você faz uma questão, acha que a questão tá boa, mas aí na primeira prova, pô, a questão não, professor, esse número aqui tá errado, pô, errou. Eu botei o número errado, não era esse número que eu queria, não. Que eu fiz várias vezes, tá, pô, não. Então, não. Então, pô, se concentra. Se concentra, você tem tempo suficiente. A rapaziada tinha para fazer uma prova de 10 questões, lápis ou caneta, eu nunca fiz questão de caneta, ou caneta, e 2 horas. 2 horas para fazer, com lápis e calculadora. Você vai receber a prova digital no Excel, você vai poder fazer ela no Excel, você vai poder consultar Deus e todo mundo, menos a cola. Pô, na dúvida, vai lá, primeiro tenta fazer sozinho, não conseguiu? Então, pô, por quê? Porque você já pegar a cola no slide, você pode também pegar a cola no slide. Não é legal, não. Não é legal. É menos ruim do que pegar a cola do que rola na internet, mas também não é legal. Melhor primeiro você tentar resolver. Faça uma fé em você, faça uma fé no seu taco. Azeita essa máquina, força a máquina. Força a máquina, faça uma fé, faça uma fé. Na dúvida, tá. Não consegui. Primeiro faz as que você sabe. Sai matando todas, você faz. Não faz correndo. Faz na planilha, vê se tá certo. Pá, beleza, essas aqui eu sei. Aí depois você vai daquelas mais fáceis para as mais difíceis. Das que você não sabe. Aí você para e pensa com mais calma. Não deu? Aí você vai lá nos slides. Vai lá na transferência. Vai lá nos slides lá. Não deu? Vai lá na videoaula. Tá certo? Com calma, com tranquilidade, com consciência. Sabe como? Administrando o seu tempo. Claro, olhando o relógio, mas dá tempo suficiente. Não vou falar novamente que ninguém tinha 2 folhas de papel A4 para levar a fórmula que quisesse, a tabela que quisesse, até tabela, não dava tabela não. A fórmula que quisesse, a tabela que quisesse, a única tabela que eu dava, a tabela de T e a tabela de Z. Por quê? O cara quando está copiando a fórmula, ele está estudando sem querer. Ele está estudando. Quando ele está copiando lá a tabela, ele está estudando, sem querer. O T, conforme aumenta o grau de liberdade, aumenta ou diminui? Se você ficou na dúvida, aí é porque você não conhece a tabela T. Tem que diminuir, não é? E se aumenta, se diminui a significância? Se diminui a significância, aumenta ou diminui? Aumenta. Isso aí é para ser automatizado, sabe como? Então, como você não tem as coisas automatizadas, conforme você vai copiando as formas, você vai estudando elas sem querer. Vai copiando a tabela, vai estudando como é que ela se comporta sem querer. Sabe como? E isso é uma forma de você estudar também. Eu dava meio ponto para a melhor cola. A tua pasta, quanto melhor organizada, melhor para você. Tem gente que fazia a prova sem olhar a pasta. Não precisa. Eu tenho 2 folhas de papel A4, anotar o que eu quiser. Então, além disso não, que você não fez isso, então você vai poder consultar, você não tem que decorar a fórmula nenhuma, vai poder consultar os slides. Mas calibra o teu taco, cara. Faça fé no seu taco. Cuide bem de você, da sua formação. Não vá naquela cantilena, não, agora eu vou apelar, mas quando eu me formar, não vai. Os problemas só aumentam. Os problemas só aumentam. Não diminuem, não. Agora, o que pode melhorar é a sua desenvoltura. E só vai melhorar a sua desenvoltura para você cada vez se sentir mais à vontade, se você, desde sempre, a partir do momento que você se tocar, você começar a cuidar. Cuidar do seu desenvolvimento. Não, eu vou olhar, ainda tem tempo, vou olhar aqui, vou procurar saber. Tal. Eu ainda tenho a segunda prova, tenho optativa, vou esclarecer. E aí, quando o que eu não sei e eu posso precisar profissionalmente, né? Talvez não daquela questão específica, eu nunca vou trabalhar no Harvard, mas para dimensionamento de equipe, de coleta botânica, por exemplo. Aí daí eu vou poder perguntar para ele. Depois a prova já passou, mas eu vou poder questioná-lo, né? Para esclarecer alguma coisa que eu não aprendi direito. Mas se você tem dúvida, você aprende. Não é? Você assiste a palestra do cara, falou um monte de coisa. Você tem dúvida nenhuma, é porque você não aprendeu nada. O cara falou um monte de coisa lá, mas você não aprendeu nada.
Talvez ele tenha falado da relevância das coisas, mas te ensinar mesmo, não ensinou nada. Então, agora você tem que aprender. Aí você vai aprender como? Estudando. Aprender estudando, com calma. Né? É isso. Então, eu libero a prova assim que eu coisar, vou mandar pela internet. E aí você vai fazer com calma. Tu tem até meia-noite para me devolver. É tempo mais do que suficiente. Mas quer saber? Agora que eu quero fazer as contas aqui, era meio ponto de autocorreção, meio ponto de prova corrigida. Meio ponto se não tiver faltado nada naquele período. Até a primeira prova. Você não faltou nada, ganhou mais meio ponto. Como é que é, hein? A melhor cola, meio ponto, melhor pasta, meio ponto. Só até aí tem 2,5 pontos. Mas eu acho que eram 3 pontos, cara. A pessoa só precisava tirar 2 pontos na prova. Mas também era assim, como era a prova no lápis e na borracha ou na caneta, errou no arredondamento, 0. Errou na unidade, 0. Botou HS, sabe, horas, HS, né? 0. Não pode. Isso aqui não sei o que é isso, não. Aí tinha gente que ficava muito chateado comigo. Não era muita gente, não. Algumas pessoas ficaram chateadas comigo. Mas eu acertei tudo. Não acertou, não. Isso aí, o que você está escrevendo aí, eu não sei que unidade é essa, não faço a menor ideia. Aí daí... O meu 4, assim, quantas vezes eu escutei isso? Mas o meu 4 é assim. Para mim isso é 1. Você está dizendo que é 4, para mim é 1. Aí daí, aí na segunda nota, na segunda prova, aumentar, eu ficava muito orgulhoso. Essa parte é que eu ficava orgulhoso. Porque ninguém não caía mais. Sabe quando você faz as suas bobagens? Sabe? Porque sabe que ninguém vai aliviar, vai só apelar, vai aliviar, vai lá chorar, vai aliviar. Chora lá, chora lá. Oh, meu Deus. Então, pô, na segunda prova, ninguém já sabe que é comigo mesmo. Quem tá pilotando esse barco sou eu. Você via um aumento de qualidade. Sabe como? Da turma. Sabe como? As notas já opa. E a matéria da segunda prova é muito mais complexa, tem muito mais conta, é muito mais complexa do que da primeira. Mas a pessoa vai subir na ladeira. Sabe como? É isso. Então, cara, até semana que vem. Ou então não. Marca no WhatsApp lá, quem quer se encontrar. Eu devo no mínimo 20 minutos. E aí, de preferência, eu marco um grupo, uns 2, 3, né? De preferência, para poder discutir depois, sei lá. E aí, é isso. São 3 horas, 3h10, quer dizer. E aí eu vou esperar só se todo mundo desligar para desligar, a não ser que você tenha alguma pergunta a fazer.